Alessandra Assi, tudo bom, Ale? Tudo. Seja muito bem-vinda. Ale sempre marcando presença e trazendo esse trabalho impressionante, os de rosas. Demais. Que bom. Top, lindas, dentro de todas as cores, para todos os gostos. E você usa a própria pétala mesmo da flor original. Só que eu fiz uma releitura, já tinha esse material disponível, mas eu acho que eu assisti uma palestra e o palestrante disse assim, aprenda a fazer a mesma coisa de outra forma para conseguir um resultado diferente. Então eu achei que eu podia começar pela rosa. E aí você fez uma releitura da rosa que você já fazia? Da própria rosa, porque ainda tinha uma insatisfação dentro de mim. E sempre eu acho que a gente é capaz de melhorar, né? Deus me livre de dizer que eu não posso melhorar, que eu faço e paro. Na vida tem que ser assim, né? A gente sempre pode melhorar, em qualquer coisa, seja na atividade profissional ou outros. No jeito de fazer, facilitou. No relacionamento com as pessoas, sempre dá pra melhorar. Sempre. Adorei. Arrasou agora, viu? Sensacional. Vamos aprender como montar? Vamos aprender. Linda, linda. Ficou perfeita, Lê. Então, na releitura, eu fazia o peão, já começava por aqui. Você também já disse, outras apresentadoras, quando pegava a rosa, ela parecia natural, mas quando pegava, ela era muito pesada. Você mesmo já constatou. E isso me incomodava. Então, a diferença está aqui, já começa aqui, olha. Antes era um peão maciço, grande, eu fiz um peãozinho, pequenininho. E a gente vai começar fazendo. Para dar leveza, é aí que eu ganho leveza e o peão vai ficar oco. Isso é só um suporte. Então aqui é uma coxinha. Pega um pedacinho de massa. A bolinha, as meninas, manda aí um parâmetro de medida, 2 centímetros. Então, para bolinha, meninas, não fiquem nervosas. Um arame 16 que sustenta com gancho sempre, tá? O gancho é que trava. E faz uma coxinha, mas uma coxinha mais gordinha, sem ponta. Coloca na mesa e vai achatando para fazer a base. Aperta e solta, aperta e solta. Eu quero fazer isso aqui, uma base. Certo. Em seguida, eu vou introduzir. Pode colocar cola também. O gancho trava, mas a cola ajuda. E aí eu venho com uma agulha, empurrar essa massa para mim conseguir fazer uma trava aqui, ó. O que eu tô querendo fazer? Puxar essa massa, porque o dedo sozinho não consegue, ó, para fazer isso, para travar. Perfeito. Tá? Para ficar assim, para ficar preso, para que depois isso sustente. Porque acontece que se isso não sustenta, sai tudo do arame, a rosa pronta. Já aconteceu isso comigo. Faz a travinha. Faz a travinha. E aí as pétalas. Aí eu estudei novamente e entendi que antes eu tinha uma pétala só, para todo tamanho. Então, na hora que eu modelava, eu adorava. Aí eu dizia assim que ela era abduzida, porque depois de 12 horas diminuía, nunca ficava o tamanho que eu queria. Então, eu fiz 3 tamanhos de pétalas, porque daí elas diminuem de forma gradual, né? Aqui eu tô abrindo... Dar ainda mais realidade, né? Mais realidade, Como sempre, né? A gente já explicou várias vezes como se abre, numa espessura de 1 milímetro. Que é uma massa bem fininha. Posiciono o molde e um alfinete e recorto em volta. O dedo sobre o papel é só para que o papel não corra, não estou fazendo força alguma. E uma brincadeirinha aqui de criança, ó, passar em volta, recortando. Quanto mais eu treino, mais perfeito fica o corte, né? Aí é questão de treinar. Sempre que tirar da mesa, no soquinho e... Sempre que tirou da mesa, palma contra palma, retirando todas as imperfeições. E assim tira as pétalas. O que eu preciso fazer de início? Eu fiz esse peão do comecinho e eu tenho que deixar ele secar 12 horas. Isso tem que estar firme, tá? Aí sim, com a pétala úmida nesse peão seco, é que eu vou começar. Venho aqui na base do peão, deixo tudo sobrar lá em cima, porque isso é a continuidade do peão. Ó, é um peão oco, na verdade. E vou fazer isso aqui, vou envolver, transpassando, tiro todo o excesso embaixo. E envolvo isso completamente. Não preciso ficar preocupada que fica um furinho. Olha, não precisa, essa aqui é esta seca. Fica um vãozinho aqui, porque vai outras pétalas sucessivamente escondendo. Então, o que eu consegui? Um peão oco. Esse é o princípio.
Isso tem que estar seco. Então, peão seco, faz a pétala, espera umas 4 horas. Aí, em seguida, vai tirando as pétalas. Por enquanto, é a mesma pétala, que eu chamei de pétala 1, pétala 2, né? Que foi que dessa vez você fez os 3 tamanhos, 3 né? tamanhos, 1, 2 isso. e 3. Então, aqui, mais uma pétala, da mesma maneira eu abri e vou envolver. Aí que tá o segredo de montar a rosa, eu vou me preocupar em fazer a modelagem bem devagar mesmo, porque a pintura a gente já abordou bastante. Então, coloca aqui, olha, coisa de 2 a 3 milímetros para cima. A emenda tá aqui, ó. Eu viro a emenda na massa, 2 a 3 centímetros e envolvo só. Legal. Enquanto eu tô começando, é totalmente envolvido. Eu só vou soltando as pontinhas mesmo. E vou tirando o excesso aqui. É repetitivo, mas tem um segredinho, né? Para que fique parecendo rosa, né? Que o grande sofrimento da maioria, inclusive o meu, é que a gente fazia rosa e virava repolho, né? Porque você não consegue parar, porque você vai pôr no pétala e nunca tá satisfeita, né? E é verdade. Né? Aí ela tá sempre, ela tá tortinha, né? Tá torta. Vai mais uma, né? Quando via... Aqui, claro que depende, né, da proposta, se é aquela rosa bem aberta, se é botão, mas mais ou menos quantas pétalas que você trabalha ali, só pra gente ter então, a gente vai chegar aqui no botão para definir todas as flores, todas as rosas, independente de ser botão, semi-aberta ou aberta, desabrochada, que a gente chama, ela começa com esse princípio, todas, tá? Aí, a partir do botão, é que eu vou decidir se eu vou continuar ou não. Perfeito. Então, um botão tem aproximadamente 17 pétalas, semi-aberta, e no máximo 22, que é a aberta total. Mais que isso também, aí é repolho. É o repolho. Então, no já estou ensinando 2 coisas pétalas. hoje, hein? Gostei. Então, aqui de novo, a emenda tá aqui, vem de frente e subo mais uma vez, mais um pouquinho. Você sempre vai escondendo a emenda ali com a pétala até a terceira aberta. só, tá? Tá. Até a terceira pétala. Envolve, só vou liberando as pontinhas. Se necessário, vai tirando aqui o excesso, que nem esse que eu fui colocando aqui. Vou puxando para que essa base aqui também não fique aquela rosa bem gorduchona, né? Que não fica natural. Vai tirando, ó. E observa que eu não tô usando cola, não é para usar cola. Aqui talvez eu tenha que usar, porque eu tirei um pouco antes, para que ela desse uma secadinha. Mas não, em casa não usa cola. Por quê? Porque quando eu vou soltar as pétalas, se eu usei cola, ela não desabrocha, né? Aí, na sequência, é a mesma pétala, tirei mais 4. Então, só para entender, todas as rosas têm esse início. O que eu fiz aí? 3 pétalas até aqui, tudo bem? Ok. E cortei mais 4. Dá 1, da pétala número 1. A diferença agora da quarta em seguida é que eu vou fazer um movimento. Então, o movimento é o seguinte, o polegar no centro da pétala, o indicador aqui. O resto solta, livre, tá? Vai e volta, vai e volta. Enrolei. De novo aqui, ó. Polegar posicionado, o indicador vai e volta, vai e volta. Para conseguir fazer aquele efeito da pétala. Né? E quando eu coloco o meu polegar aqui, eu já boleei. Não preciso, eu tô fazendo 2 serviços ao mesmo tempo. Preparo as 4 dessa maneira. Aí uma hora eu enrolo só aqui, outra hora eu enrolo um pouquinho mais para cá, então dão 4 enroladinhas, ó. Primeiro eu fiz 1, fiz 2, agora eu vou fazer 3, mais para baixo um pouquinho, e vou virar e fazer 4. Eu viro e viro a cabeça. A louca. Né? E o câmera tem que fugir, né, da pessoa que já é canhota. O Pedro vai virando é um santo, né? É um santo. A mesma coisa. Bem repetitivo mesmo, olha, preparando. Alessandra trazendo hoje pra gente arte em biscuit, passo a passo das rosas. E a última, a quarta. Isso então para qualquer tamanho. Botão, isso eu chamaria de base da rosa, tá? Em casa, isso vai estar úmido, você vai estar fazendo, não precisa fazer as 4, você pode fazer 2, colar, não usa cola. Aqui a gente vai usar porque ficou um tempo fora do plástico. Só porque não é possível mesmo eu ressecou um pouquinho. Ficar recortando, vocês querem ver a mesma coisa, né? Vamos aproveitar o tempo
Por isso que... Então, lembrando aqui, a gente tem 3 pétalas já. Já. E agora a gente veio com mais 4. Então, na verdade, o corpo da rosa, né, a base da rosa é composta de 7 pétalas pequenas. Perfeito. Tá? Então, agora começa diferente. A emenda tá aqui, certo? Até agora eu tava indo de beijinho, uma de frente para outra. Agora eu vou sobrepor, que é começar da metade dessa emenda para cá. Transpasse ou sobrepor é a mesma coisa. Olha, aqui tá a emenda, então metade da pétala tá na emenda, metade tá para cá. Conseguimos? Tá. Deu pra ver certinho? Uhum. Aí eu vou, esse quadradinho é para isso mesmo, ó, para ficar lá na base. Eu vou olhar aqui o quanto eu vou deixar solto. Como é início, eu vou deixar só a pontinha ainda. Ó. O erro tá, e eu percebi que eu também tinha esse erro, de começar a liberar as pontas. Já deixar agora mais aberta, eu já quero deixar bonita, né? Tem a quarta pétala. Aí eu não tenho espaço para continuar. E aí ela fica esburacada, tá? Inclusive eu trouxe a amarela, a primeira leitura que eu tinha. E eu acho que ela é defeituosa, mas eu trouxe para compartilhar. A amarela é a primeira versão. Embora ela tá bonita, dá para ficar melhor. Então dá para perceber isso que eu tô falando. Dá para ver muito esse peão na amarela que não dá mais para ver na vermelha e na branca. Legal. A gente vai mostrando depois cada uma delas fechadinhas. Então aqui vou de novo. Transpassei de novo. E aí agora é sequencial, sempre no transpasse, tá? Olha, é entre e entre, não mais de beijinho, de emenda. É envolvendo. Daí agora eu solto um pouquinho mais. Se dá pra ir sem cola, aqui apertando bem tá sem cola. E aí, ó, se eu quiser, desenrolou, eu posso vir aqui agora e dar uma melhorada em algum detalhe que eu queira, ó. Então, por isso que eu disse, olha, Tati, se eu pusesse cola aqui agora, quando eu for desabrochar isso, quando seca, a gente usa um secador quente, vai batendo um arzinho e ela vai se soltando sozinha. E desabrocha, como legal. Se fosse a natural. Se eu colocar cola, daí ela nem não vai por nada desabrochar. Não vai. E aí vai ficar tudo empelotado. Daí você perde o trabalho. Então. E agora a terceira e a quarta, só para definir esse corpo, para ficar bem, sem dúvida nenhuma, porque depois é sequencial, aí é sempre assim, não tem erro. E a gente escolhe mais ou menos pétalas, mas aí lembrando, mais ou menos, né, pétalas, só reforçando não passar de 22 pétalas, senão já vai virar repolho. Aí, ao menos que você queira fazer repolho, eu já estou ensinando dois temas. Mas é bom que é um número pra gente ter como parâmetro, né? Biscuit é cultura, né? Você ensina rosa que legal. e Depois repolho. que ela estiver bem sequinha, no dia seguinte você põe no secador e ela isso. abre, ela solta um pouquinho. Ela solta. Legal. Tipo, você conta 20 segundos no secador no ar quente, aí você vai virando mesmo. Vou fazer aqui uma só com a mão mesmo para demonstrar. Ó, tá criando jeito. E agora é a quarta, que seria a sétima, contando lá do início, né? Tá. Lembrando aqui, ó, a base, o retinho fica aqui. Se for necessário, você retira excesso, senão não. E aperta. Puxa e aperta. Olha, é bem envolvido, então, esse início. Isso é para todos os inícios. Perfeito. Tá? A partir daí, a gente muda a pétala. Mas o modo de fazer é o mesmo. Então, daí eu tenho mais uma sequência. Vamos olhar isso. Então, essa é a 1, que nós fizemos 7. Essa que eu chamei de M, ou pétala 2. E essa é a G. Então, quando eu quero fazer, aqui, eu já trouxe aqui para entender. Esse é o botão. Tá. Vamos limpar isso. Esse é o botão. Só com a pétala 1. Com a pétala 1 e 2. Então, eu cheguei nesse nível aqui, que eram 7, tá? E aí, eu cortei mais 4 pétalas, 2. Ah, que legal. E virou um botão, que é esse. Perfeito. Tá? Se eu não quero botão, eu fiz um botão, agora eu quero uma semi-aberta. Aí, então, eu ponho aqui, ó. Eu faço 7 pétalas 1, ou P, e faço 10 pétalas 2, ou M, tá? Aí eu não faço pétala G, porque é semi-aberta. Okay. Agora, se eu quero mesmo arrasar, quero fazer uma rosa bem desabrochada, aí eu faço, então, 7,
10 e 5. Ah, eu ponho mais 5 bem abertas para finalizar. O segredo é a 5 do final. Por ela ficar deitada aqui, ela já até entortou. Mas, para desabrochar, então ficou 12 horas, eu montei. Até aqui deu, entendeu? Tudo é sequencial. Do jeito que eu fiz, só muda o tamanho e vai enrolando a pontinha, não tem que afinar a borda, tá? Isso também é um melhoramento. A gente afinava a borda e isso dificulta para o aluno que está começando. Então, só enrola as pontinhas. Vira de ponta cabeça, faz um ganchinho aqui, bota para secar assim. Num varal, num cabo de vassoura, aí imaginação que você tiver. Cabide, né? Qualquer coisa que você tiver, uma escadinha, onde você consiga deixar isso, no isopor até, de ponta cabeça. 12 horas. Depois de 12 horas, ela fecha, essa tá bem aberta, mas ela fica, é feia mesmo, ela fica grudada, tá? Então eu venho com o secador no ar quente e bato aqui uns 20 segundos, não mais que isso, porque o calor também estraga a massa. Então, aqueceu uns 20 segundos, elas vão se soltando. E eu consigo fazer isso aqui. Eu até tinha uma dona de floricultura no último curso, e ela disse, a gente faz isso na natural, quando vai fazer arranjo. Que legal. E você tá fazendo igualzinho. E eu vou no limite que ela aceite. Ó, essas não estão aceitando que eu faça essa graça. Então, não vou continuar. Aí eu iria aquecer para conseguir. O que o secador te dá é a possibilidade de fazer isso, de movimentação, tá? E elas se soltam, todas elas estão soltas totalmente. Para quê? Para que eu consiga pintar. Por isso que é legal não usar cola. Para pintar, só para reforçar, tinta óleo. Tinta óleo. E aí você dá a cor que quiser. A técnica que eu gostei mais, todas as técnicas dão certo, mas a aguada, aquela que a gente dilui a tinta. Tinta, óleo, água e com pincel. Diluente, né? Diluente. Chama aguada por ser uma diluição bem leve. Você já até usou aqui também, né? Já. Então, e aí a tinta, óleo e o diluente, tá bom? Isso. Na branca também é o mesmo processo. Eu fiz sem tingimento nenhum, não é porque é branco que eu tinjo. E vou diluir a tinta óleo branca. Legal. E passa. Arrasou. A gente tem ali também algumas versões das flores do campo. A ideia é porque garrafa tá na moda e escada tá na moda. Dá pra montar um arranjo lindo na sua casa, no seu ateliê. Não tem espaço, põe uma escadinha pequena. Ficou muito bacana, né? Parabéns. Gente, todos os contatos da Alessandra Assi no vídeo. Quem quiser, de repente, esclarecer alguma dúvida, tem aí o telefone. Claro que se você ligar agora, não vai conseguir falar, porque a Alê tá aqui conosco, ao vivo. Mas você pode, mais tarde, ligar ou no decorrer aí dessa semana, entrar em contato. Tem o kit que a Alessandra gentilmente nos cedeu. Vou sortear no finalzinho do programa para quem está participando por telefone. Parabéns, Ale. Te espero no dia 10 de setembro, nosso programa com plateia. Mais uma dica imperdível de Alessandra Assi. Imperdível como sempre, né, gente? Porque esse trabalho é setembro, demais. Né? É primavera, então a gente vem florida, né? Tem que receber bem a primavera. Parabéns, Ale, mais uma vez. Obrigada. Sou sua fã. Obrigada, gente, intervalo rapidinho. Volto daqui a pouco, fique conosco.